Eu acho que o primeiro assunto que a gente tem que levantar aqui, Nilo, é o seguinte: estamos de volta à Europa League. Essa é uma realidade. A gente sonhou muito tempo que ainda dava. E poderia ainda dar, né? Eu imagino se o Newcastle perde pro Chelsea esse final de semana, a gente vai olhar pra trás, pelo menos eu, pra 2 resultados, assim, que são esse último empate contra o Aston Villa e a derrota pro Leeds. Mesmo, ainda mais se eles forem rebaixados, né? Derrota pro Leeds em casa por 2-1. E pensar assim que, mesmo nessa péssima temporada, foi por muito pouco, Nilo. Foi por muito pouco. O Salah foi o primeiro a aparecer a público pra dar uma justificativa, pra dar uma palavra pro torcedor. Achei isso muito importante. O tweet do Salah tá na tela aqui e ele falou. Essa primeira frase eu lembro daquele tweet da Lady Gaga, né? Brasil, I'm devastated. Eu fiquei com essa sensação. Mas enfim, ele falou: estou totalmente devastado. Não tem desculpa nenhuma pra isso. A gente tinha tudo que a gente precisava pra chegar na Champions League do ano que vem e a gente falhou. Nós somos Liverpool e classificar pra essa competição é o mínimo do mínimo. Eu peço desculpas, mas é muito cedo pra um poste otimista pensando no futuro ou tentando ver o lado bom. A gente decepcionou vocês em nós mesmos. Palavras fortes de Mohamed Salah, Nilo, quando nem o capitão, né, até esse momento veio pra dar uma declaração. E esse jogador que muitas vezes a gente pensava assim, estava 100% comprometido com a causa, se ficaria, se renovaria e tudo mais, se mostra como um grande líder do elenco nesse momento, Nilo Santos. Eu acho muito interessante isso, Rigo, porque o Henderson, não sei se todos têm essa ideia, mas para mim ele é muito caracterizado por ser um cara muito vocal nas questões éticas, jogadores que se unem para protestos, jogadores que se unem para boas práticas, etc. Mas para o time em si, eu não vejo o Henderson sendo tão vocal assim. Não é a primeira vez que ele não aparece, seja nos momentos bons ou momentos ruins. A gente viu ele lá, tendo aquele discurso, né, mínimo discurso, ele puxou ali o number 9 pro Firmino na festa de despedida ali e tal, ok, mas ali é entre os jogadores, é quase um clima de vestiário, né? Mas direcionado à torcida, não é um cara tão vocal. E o Salah já é. Até mesmo naquela época do nós vamos nos vingar do Real Madrid, que para alguns ele falou demais, agora ele fala isso. Eu acho muito legal o Salah se colocar como esse bastião aí, porque ele assume mesmo uma liderança e, sério, ele tira o elefante da sala de todo mundo que poderia colocar em xeque uma disponibilidade do Salah, uma ambição do Salah em estar ainda no Liverpool, porque já chegou a rolar boato do Salah querer sair do Liverpool porque não tá na Champions League. Isso é uma coisa bizarra você pensar uma coisa dessa. O tanto que ele já se identificou, o tanto que ele já disse que quer ficar. Enfim, acho estranho. Só queria dar um pitaquinho de um negócio que você falou sobre a gente olha, se o Newcastle perder agora, a gente olha para trás. Cara, a gente chegou a perder por 3 oportunidades para o vice-lanterna da competição. Nós perdemos para o Wolverhampton, nós perdemos para o Leeds, nós perdemos para o Nottingham Forest. Por essas 3 oportunidades, nós perdemos para o vice-lanterna da Premier League. É uma coisa assim bizarra. Se você olha para trás, pega a tabela hoje, coloca 9 pontos para o Liverpool e vê onde a gente estaria. A gente estaria em 3º lugar, cara. É bizarro. É bizarro. E não exatamente só isso, né? Mas, por exemplo, eu lembro de uma fala muito famosa do choque de cultura, do falha de cobertura, né? Do 7-1, que eles falavam que tinha que analisar a Alemanha depois do 7-1, porque um time que toma um gol de um time que toma 7 tem que tá preocupado com a defesa, né? E a gente conseguiu perder, para além disso, pro Bournemouth, cara, que no primeiro turno a gente enfiou 9. E o Leeds a gente enfiou 6. Exatamente. E pro Manchester United que a gente enfiou 7 também, a gente perdeu pra esse time. Então, assim, sendo que na temporada anterior lá foi 5-0. Então, assim, 9 no agregado, né? Foram muitos pontos perdidos bobos no caminho, mas pelo menos a gente teve um crescimento de produtividade no momento, assim, levando em conta que não classificamos, não alcançamos o nosso objetivo. Qual era o melhor cenário pra se terminar essa temporada? Ganhando as últimas partidas e recuperando um pouquinho da confiança. Não falo nem da torcida no time, mas dos próprios jogadores, né? Que obviamente com uma sequência dessa, depois de tudo que a gente
quase ganhou na temporada passada, você para de confiar um pouquinho em você mesmo na hora que você tem uma sequência dessa. E por parte da torcida também é importante porque, assim, chegou um momento dessa temporada que parecia terra arrasada, né? Que ninguém servia, que tava todo mundo é imprestável, tem que trocar todo mundo. E muitas vezes as pessoas batem na tecla aqui na live falando de Fabinho, de Jordan Henderson. Eu gosto de tocar nesses dois nomes porque é o seguinte, o Jordan Henderson, pelo menos pra mim, da forma que eu vejo ele é extremamente útil ainda pra esse elenco. O Jordan Henderson é um jogador que 100% fisicamente rende bem. Só que a gente sabe que ele não vai estar 100% fisicamente na quarta, no domingo e na quarta. Então, exato, assim, no momento em que a gente traga outros jogadores ali pra serem essas principais peças, e a gente tem o Jordan Henderson como uma peça de elenco, ele é uma ótima peça de elenco. O Fabinho é a mesma coisa, basicamente. Eu até pensando ali que você traga um backup pra ele, ele é um ótimo titular também. Ele é um jogador que voltou a mostrar a qualidade que ele tem quando ele tem perna pra cobrir o espaço que ele precisa, né? Eu concordo totalmente com você. E assim, a galera costuma a julgar que a gente tá pegando as migalhas e fazendo disso o nosso tesouro, né? Mas se a gente for pensar com calma, só antes, o Klopp falou hoje que o 5º lugar é o melhor lugar para se estar quando você não se classifica para a Champions League. Ele falou exatamente o que você acabou de falar, quando a gente olha para a temporada, né? Mas falando sobre o Henderson, assim como tô vendo que a galera do chat está falando, o Henderson, para mim, ele ocupa o papel do Milner hoje no elenco. Já era para o Milner ter saído há mais tempo e o Henderson já era para ter esse papel desse cara, desse backup. A questão é que a hora que você olha para isso, para esse ponto em específico, nós vamos ter um up no nosso elenco, caso a gente contrate os meias que a gente precisa realmente, porque o Milner não oferece ao time a qualidade técnica que o Henderson oferece. Então você imaginando o Henderson na posição de Milner, entrando naqueles momentos finais de jogos, sendo aquele cara que vai entrar e pegar a braçadeira de capitão para assumir um papel ali muito específico em determinados momentos, ele é o que o Milner é, mas além disso ele oferece mais técnica. Então, assim, é lógico que eu tô vendo o copo meio cheio, é claro isso. Só que é muito fácil você observar que isso é um up. O problema é que a gente precisa fazer a nossa parte contratando os caras titulares, porque o nosso problema é que hoje o Henderson precisa ser titular, porque não tem o cara do meio campo. A partir do momento que a gente fizer a nossa parte, pelo amor de Deus, FSG, faça a nossa parte dessa vez, nós vamos ter um up no banco. É isso que eu prefiro olhar, entendeu? Eu concordo muito. E quando e só pra fechar esse assunto Europa League aqui, eu bati muito na tecla da metade pra frente da temporada de que nós começamos uma nova era do Klopp. Eu gostava muito de um termo que eu ouvia falar no Reddit, principalmente em inglês, que é o seguinte: essa é a fundação, a base sendo montada para o segundo grande time do Klopp. Igual outros técnicos que foram muito longevos no Liverpool, principalmente Bill Shankly e Bob Paisley, né? Eles tiveram gerações, eles tiveram eras e eles tiveram entre safras, né? Obviamente que eu acho que o tanto que a gente conseguiu ganhar e lucrar cedo nessa primeira safra, a gente poderia ter tido uma transição mais suave, né? Mas não foi o caso. E eu acho meio poético, assim, voltar essa nova era, agora essa nova geração, voltar a uma Europa League e começar a vencer os títulos que Klopp não venceu com seu primeiro time, né? E se a gente for pensar assim, seguindo o mesmo caminho e tudo que essa última geração do Liverpool conquistou, tudo que eles chegaram, as 3 finais de Champions, os campeonatos com mais de 90 pontos, que não vieram títulos, mas enfim, campanhas históricas na Premier League e tal. E você pegar nós estamos partindo de uma base, Nilo, muito mais forte. Se a gente for pegar o time que entrou em campo contra o Sevilla na final da Europa League, nós estamos falando de um time com Mignolet, com Lovren e Moreno, Torre na zaga, com Klein Moreno, com Henrican, Lallana, Milner e Felipe Coutinho. É um time muito mais fraco. E nós estamos começando isso com uma base muito mais sólida. Se isso é o começo de um novo trabalho, a perspectiva é muito boa. E ninguém melhor do que Jürgen Klopp para conseguir fazer esse trabalho daqui para frente. Eu tô com você e a gente tem que salientar o seguinte, né? A gente tem que lembrar que o Klopp nunca teve isso na carreira. O Klopp, quando finaliza a primeira geração dele no Mainz, ele finaliza o trabalho. Quando ele finaliza a primeira geração dele no Dortmund, ele finaliza o trabalho. E a nossa maior comemoração há poucos meses atrás, vamos dizer assim,
foi a renovação do Klopp. E isso nos traz o quê? Uma coisa que o Klopp nunca teve. É uma falha, bem entre aspas, é uma falha que ele tem em relação a outros grandes da nossa história que fizeram essa transição de uma forma mais tranquila, mais fluida, que não deu esse buraco sem disputar. Só que aí, às vezes, sinceramente, Rigo, será que a gente também não tá assim mal acostumado ou então muito dentro da tempestade para não enxergar que há 8 meses atrás a gente estava disputando os 4 campeonatos? Será que o Klopp teve realmente um buraco assim tão ruim de desempenho? Não, gente, é uma temporada que nós tivemos, uma temporada que nós voltamos com uma ascensão muito boa agora no final, mas até poucos meses atrás nós estávamos disputando as quatro competições. E poderíamos ganhar as 4 em coisa de, sei lá, uma semana. Ok, perdemos as 2 mais importantes, mas nós perdemos para um time que joga cheatado no campeonato, todo mundo sabe, e o outro que tem o pacto com o demônio. Porque a gente jogou aquele jogo, pelo amor de Deus, aquele jogo talvez foi o melhor jogo contra o Real Madrid que um time 7 já jogou uma defesas final, difíceis cara. do Courtois feitos na final. É bizarro, cara, é bizarro. Aquela final é bizarra e até hoje eu olho assim e falo assim, não é possível, não é possível. E a gente perdeu no único defeito que a gente tinha e talvez tenha até hoje, a cobertura na lateral esquerda, não propriamente do Arnold, mas muito em cima do Arnold, que hoje a gente já joga de um jeito um pouco diferente, mas a gente ainda tem esse defeito. Enfim, é uma temporada só, que a gente vem numa reformulação, enfim, acho que a gente tem uma boa perspectiva pela frente. A segunda geração do Klopp virá. Vamos ver o que a gente tem pela frente aí.